Fala, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui em mais um Conversas A3. A gente tava até com saudade aqui do Conversas A3. Faz um tempo que a gente não grava, a gente deve fazer um mês e pouquinho, se eu não me engano, não é isso? É verdade, é isso mesmo. Mas é tão bacana essas histórias incríveis, pessoas que realmente vivem o mercado e que faz muito sentido. Então a gente foi cobrado de algumas pessoas, de alguns bons telespectadores aí, que a gente até agradece, a volta e o retorno. Fala assim, vocês têm que fazer mais e continuar, porque é muito importante a gente fomentar o trabalho e falar para as novas gerações que chegar até aqui deu trabalho. Então, assim, cuide também para que a gente consiga chegar em outras gerações também tão saudável quanto a gente está. E agora a gente está aqui com quem? Com as nossas duas convidadas. A Isa Ferreira aqui do lado primeiro. Deixa eu apresentar a Isa Ferreira para quem não conhece ainda. Sócia da A3 Imobiliária. Minha parceira aí de longa data. Muito longa. Me conhece desde que eu nasci. Exatamente. É uma história linda juntos. E aí, apresente, por favor, as nossas convidadas aqui, Isa. Vamos que vamos. Olha, que especial. Nós estamos com a Neila e com a... Cláudia. Porque eu ia falar assim, né? Ela é a Claudinha, porque ela é um serzinho assim, bem... Coisa linda, né? Bem delicada. Então, a Claudinha e a Neila. É um prazer vocês estarem aqui com a gente. E como o Marcos já disse, eu tenho certeza que vai ser, assim, show de bola esse bate-papo aqui. Tô feliz, lisonjeada. Nossa, demais de estar aqui com vocês e conhecer vocês também, todo esse espaço lindo. Já tô feliz. E eu agradeço demais o convite, coisa boa. Então vamos lá, você sabe que é um podcast de mercado imobiliário, né? Então a gente vai falar sobre o mercado imobiliário, mas claro, antes da gente falar no mercado imobiliário, é importante a gente entender como que vocês chegaram no mercado imobiliário. Porque se a gente vai falar com pessoas que vocês estão recepcionando aqui de mercado exterior, esse aqui foi a nosso vínculo, nosso elo, que vocês estão recepcionando, pessoas que vão falar de Miami, lá dos Estados Unidos, e de possibilidades de investimento lá. A gente queria saber, assim, como que vocês chegaram no mercado imobiliário, como que ele apareceu para vocês. Quem que gostaria de começar? A Neila! Então vamos lá, Neila. Não, tá. Até porque eu sou mais jovem nesse mercado também, né? Ótimo. Em mim mesmo, despertou no período da pandemia. Então, foi um período em que isso veio à tona. Eu tenho um cunhado que é corretor, é do mercado imobiliário há muitos anos, em Cuiabá. E nisso, ele conversando e com alguns tempos ociosos também do marido e a gente foi, enfim, acontecendo. Né? Então, quando me vi, já estava também como corretora e me apaixonei, porque eu achei assim, um mundo muito diferente e também que é um olhar para as pessoas, né? Você tem muita confiança ali, uma relação de muita confiança com os clientes. Então, foi esse período de 2020, então, que eu entrei nessa linda profissão. Entendi. Você veio de que profissão? Só pra gente Eu sou contextualizar. professora de educação física. Olha só. Eu tinha um estúdio de pilates. Gente, ela quebra os outros. Trabalhei com reabilitação também, com crianças especiais. Era lindo. Então, foram 23 anos de formada em educação física e atendendo aí, mas também tô num mundo lindo. Entendi. E aí você que realmente, como a gente diz, assim, tem uma história, até um amigo meu que falou isso, ele chama Pedro Teixeira, ele falou assim que é importante a gente saber queimar o barco. E, quando você vai para uma outra profissão ou uma outra área, e a história contextualiza da seguinte forma, chegaram uns marinheiros lá, num lugar, e aí o comandante perguntou para a tripulação se aquele lugar estava incrível, assim, se estava ok para eles explorarem a partir dali. Quando falaram que estava, o primeiro comando dele então vai lá e queima os barcos. Aí o pessoal ficou louco, né? Meu Deus do céu, como é que você vai queimar o barco? E se a gente precisar de voltar? Ele falou, exatamente pra gente não ter esse tipo de pensamento, vamos queimar de verdade esse barco aí e fazer acontecer. Então você queimou o barco quando você veio pra profissão ou você deixou lá um pé ali? Eu queimei, mas eu demorei uns meses, mas queimei. Aí eu vendi o estúdio pra uma amiga, mas é naquela assim, como é amiga, né? Quem sabe eu posso voltar. Entendi. Mas eu queimei o barco, entreguei e falei assim, agora eu vou me dedicar e me ver como professora aposentada, então. E nessa nova profissão. Super show, Neila, super show, bacana. E você? Eu vim Você recepcionou a Neila nessa profissão aí? Foi. A gente se conheceu lá dentro, mas aí daqui a pouco eu volto nessa história.
Eu sou do mercado financeiro, vim do mercado financeiro, trabalhei em banco quase 20 anos, eu saí como gerente de banco. Nesse meio período dentro do banco, eu me formei em direito. Quando eu saí do banco, eu tentei advogar. Mas como eu estava em banco na área comercial, eu sou comercial, Sim. né? E acaba que a advocacia, ela é técnica, né? Você não tem muito aquilo. Eu tive muita dificuldade em operar na advocacia. Aí um dia eu estava procurando alguma coisa, mudança de escritório de advocacia, vi um anúncio de uma construtora que estava precisando de pessoas no departamento jurídico. Eu fui para lá para trabalhar no departamento jurídico, mas saí contratada para o departamento comercial. Entendi. E aí fui me desenvolver, fui me interessando pela profissão. E definitivamente depois eu queimei o barco da advocacia. Inclusive eu sou licenciada da OAB, eu pedi licenciamento. E hoje a minha única profissão é ser corretora. É isso que eu decidi para minha vida e amo. E em relação a entrei na Lopes um período. Foi onde a gente se conheceu. Onde ela me acolheu. A gente temos essa ligação. Quando você entra numa empresa maior, realmente precisa desse acolhimento, porque é um lugar, ambiente... muito grande, muita gente. Empresarial, muito corporativo, né? Se diz. Mas também muito de formação, né? É bem escolar. Então, eu acho que é um período importante ali no início, né? Eu acho que foi interessante. Foi muito interessante para o nosso aprendizado entrar numa empresa grande. Eu acho que para quem está começando é mais importante. Você aprende muito treinamento, né? Principalmente a questão de ter muito treinamento, né? E principalmente isso, muito lançamento, treinamento, então, e suporte, né? E é bom que nessas empresas a gente também adquire assim, a força para entender, ou tem o discernimento para entender, eu quero mesmo essa profissão, ou eu não quero, né? Porque ali tem muitas opções, né? Da gente entender, eu posso seguir aqui, eu posso seguir sozinha, eu posso seguir, sei lá, fazer os vínculos, criar os vínculos, né, ali e sair para um... fazer essa experiência mesmo, né? Eu falei que foi um ano sabático para mim naquele primeiro período, porque como eu havia vendido, então eu falei, eu tenho esse um ano ainda com uma garantia ali, então eu vou poder explorar com mais tranquilidade esse mundo, né? Então eu acho interessante porque ali você tem suporte em tudo, né? Desde gestores, né? Os colegas também, então é interessante. E quando vocês assim entraram para o mercado imobiliário, vocês começaram a ver a quantidade de segmentos que tem dentro do mercado imobiliário. Com certeza, você pode ir para o econômico, você pode ir ao alto padrão, lançamentos, enfim, cada um deles tem uma dinâmica, são clientes específicos, são uma persona, né, que não sei nem se existe mais, que trabalham com personas, porque o mercado ficou tão líquido. Mas, enfim, existe uma forma de atendimento. Vocês já se adaptaram em algum dessas formas ou vocês preferiram também atuar em várias até se encontrar dentro de um segmento específico? Vamos começar com você. Vamos. Olha, eu penso igual eu pensava no banco. O cliente, eu estou atendendo o cliente, ele é meu cliente, é o sonho dele. Certo. Se eu vender um imóvel de 300 mil, 400 mil ou de 3 milhões, eu vou atender da mesma forma, né? Se vem até a mim. Agora, eu me especializei mais em alto padrão, né? Eu prefiro atuar mais no alto padrão. Eu prefiro. Mas eu não vou deixar de atender alguém que me procure com um imóvel por ter uma renda mais baixa. Nunca, jamais. Eu acho que nem eu, nem a Neila, a gente vive isso. Tranquilo. A gente especializou, né? Ali, marista, bueno, né? Sim. Mas a gente atende porque é uma pessoa que veio na gente querendo ser atendido por a gente, né? Então, eu penso isso. A gente está vendo o sonho dele. E a maior parte das vezes é a única compra da vida da pessoa, né? No máximo, a pessoa compra um imóvel na vida dela, 1 ou 2 para fazer um upgrade, né? Então, a gente está lidando com a maior compra da vida da pessoa. Certo. De maneira geral, é assim. Claro, tem os investidores, né? Mas, de maneira geral, as nossas vendas são para pessoas que vão comprar um único ou segundo imóvel da vida. E agora é legal, assim, você até falar sobre isso, porque tem
vão pessoas nos assistirem, né, que estão começando dentro do mercado imobiliário, então, assim, fazendo essa opção ou ainda entrando no nicho que ela acha que é o melhor. O que vocês ou você vê de diferente no sentido de atendimento da pessoa que vai comprar um alto padrão e da pessoa que tem, né, que vai comprar menos valor? Quando você vai mexer com de menos valor, você tem que entender que a pessoa também tem menos renda. Então, você tem que ajustar algumas coisas na vida dela, procurar financiamento para ela. Você tem que ter outros conhecimentos também, bancários, inclusive, financiamento bancário. Muitas vezes você tem que resolver questões de documento, porque senão, se ela for contratar um despachante, vai ficar mais caro. Então, você dá mais trabalho, porque você tem que atuar em outros campos. Você tem que atuar no financeiro, também, você tem que atuar no financeiro, no cartorário, né? Então, demanda outros conhecimentos para você poder ajustar esse atendimento e poder acolher aquela pessoa dentro das possibilidades dela. Sim. Quando você vai para o alto padrão, a pessoa do alto padrão, o cliente, ele é fiel a você. Ele não quer contar a vida dele para muita gente. Sim. Ele quer um atendimento personalizado. Ele quer falar as coisas para você, o que ele deseja, você entender, compreender o que ele quer e você procurar esse produto para ele, apresentar para ele, né? E assim ele se torna um cliente que foi muito bem atendido. Normalmente ele é fiel, ele sempre te procura para fazer o upgrade ou para comprar outros ou para indicar. Sim. De maneira geral, são pessoas. Sim, né? claro. As necessidades é que são diferentes. Entendi total. Você, no caso, quando você veio, você também teve essa mesma percepção? Ou você começou no lançamento porque o lançamento ele tinha aquele mais, quando falo treme terra, né? Aquele negócio ali, vamos fazer acontecer, vamos fechar esse prédio inteiro. A questão do lançamento, ele é mais fácil, né, pra gente quando está iniciando por conta de burocracia. Certo. Então, ele é bem menos burocrático. Sim. Então, para você aprender a questão de como funciona toda a venda, é mais simples, né? E falando sobre a primeira pergunta, né, a gente vai conforme também o nosso relacionamento, né, a nossa cultura, e isso acaba ajustando também, como você falou de persona, né? Então acaba ajustando também os nossos clientes. Com certeza. Né? A gente vai se aproximando primeiro dos nossos relacionamentos, os nossos amigos, no caso, né? Eu fui os meus alunos, né? As minhas colegas de trabalho, da profissão, da área da saúde. E então foi esse mundo que eu comecei, né? Não é muito escolha. É mais algo natural, vai acontecendo. E o lançamento também é mais simples. Então, para você fazer uma revenda, tem muito mais questões burocráticas. E na hora também da linha econômica ou alto padrão, o que eu percebo é questão mesmo de informação. A gente sabe que, infelizmente, da linha econômica, nem todos têm tantas informações de como chegar a ter esse primeiro imóvel. Então, você tem que dar uma atenção, tem que ter toda uma consultoria também. Então, é um gasto de tempo, porque você sabe que tem o lado emocional da pessoa, as expectativas dela, né? E por mais que seja 200, 300 mil, né? Como a Claudinha disse, aquilo ali para ela é a vida dela. Claro. E aí você ter que, então, direcionar e mostrar toda essa parte, né, que acontece, que são as taxas, né, para a pessoa ir, então, digerindo tudo isso. Nem sempre elas sabem. Alguns sabem, né, não vamos generalizar. Sim. Já no alto padrão tem a questão da fidelização, eles querem, né, eles são mais discretos, sim, né, querem essa descrição e tem muita informação também. Alguns também não, mas tem. Então, isso ajuda em alguns momentos, né? Sim. Só que é um público mais restrito. Então, quem está nessa área, então você vai ter, né, produtos mais restritos, né? Quando a pessoa ela escolhe, o alto padrão ele cria, né? O que ele quer ali na mente, você tem que achar aquilo que ele está imaginando. Exatamente. Então, porque muitas vezes não é mais assim necessidade. Isso, o alto padrão ele começa depois da necessidade de acabar. E ele idealiza, né? E fazer com que ele ceda em alguma das exigências que está na exigência dele ali é mais difícil.
Então tem que ter esse jogo de cintura a mais também. Então tem as dificuldades para cada um, mas tem as delícias de cada um também. Claudinha, eu queria saber assim, ó, dentro, como você veio do mercado financeiro, o alto padrão, ele tem por base, muitas vezes, investimentos imobiliários, como também um portfólio de investimento. Sim. Né? Então, ou você vai para a bolsa, ou você vai para o investimento imobiliário, enfim, são investimentos que eles estão vendo ali retorno financeiro. Você acha que você ter esse conhecimento facilitou muito na conversa com as pessoas para você fechar o seu primeiro cliente? Ou foi mais o lado humano que você teve que lidar, independentemente de você saber todas essas questões? É porque aí são clientes diferentes, né? O cliente que ele se importa muito com o mercado financeiro é o investidor. Certo. Né? E aí você tem que atender ele de uma forma, porque a mente dele é financeira. Então, muitas vezes o cliente investidor, às vezes ele fala, eu vou pegar R$1 milhão e vou pôr na bolsa, vai me dar muito mais, né? Sim. Mas a vida da gente não é financeira só, né? Não é tudo financeiro, né? Claro. Então, o que eu falo para o cliente investidor é diversifique, né? Você não está aprendendo sobre o mercado financeiro? Você não está no mercado financeiro? O que o mercado financeiro te fala? Diversifique. Então, diversifique comigo também. Põe um pouco nas cestas, põe um pouco das coisas seguras, né? Porque é o velho ditado, né? Quem compra terra sempre tem, né? Certo. Terra nunca desvaloriza, né? Quem não tem patrimônio, né? Quando você vai fazer um cadastro no banco, o que os bancos analisam, afinal de contas, lá na ponta? Se a pessoa tem muito dinheiro em conta, às vezes nenhuma analisa tem, mas se a pessoa tem patrimônio, é o que mais vale. A verdade é essa, gente. Certo. Então, eu sempre falo isso. O meu argumento é esse. Então, é que eu tô falando, essa é a cabeça do investidor. O investidor, ele não está errado, né? Então, o que eu peço é, vamos diversificar um pouco comigo, vamos ganhar dinheiro nessa área mais segura, você vai ganhar na valorização, você pode ganhar com aluguel, você pode ganhar com a valorização, você pode vender o ágil, enfim, né? Você pode vender quando estiver pronto, você ganha só na valorização. Então, o cliente vai depender de onde ele quer ajustar depois. Não, eu não quero lidar com aluguel, eu não quero inquilino. Então, vende, ou quero vender o ágil ou quando for na entrega, né? Agora, o cliente que quer realmente comprar, aí não tem o que falar, né? A compra já é mais emocional. Certo. A compra já é emocional, é um desejo dele, né? Ou é uma necessidade ou é um desejo. Sim. Então, aí não tem, a gente não foge muito. Mas o pensamento desse que você me falou é o investidor. Certo. Né? E eu peço para ele diversificar. Vamos diversificar, diversifica. Falar não para Claudinha é difícil com essa vozinha. Põe os ovos em várias cestas. Não deixa tudo numa só, não. Entendi, né? Legal. Você lembra da sua primeira venda, Neila? Assim, Lembro. você lembra? Olha que é quando você realmente faz a transição, né? Você fala, puxa vida, agora que delícia. Que delícia isso. Assim, né? Eu acho que todas as minhas vendas foram assim, foram muito emocionantes, né? Mas a primeira e a última, por coincidência, elas são assim, também históricas. Um marco. Um marco. É bom A demais. minha primeira venda, o cliente era do interior, jovem, né? E também querendo investir aqui, mas ele já estava muito decidido e foi uma venda, a gente fala, né, aqueles leads orgânicos, né? Certo. Ele viu uma postagem minha e como ele já queria o produto, ele viu, mas enfim, criou-se sim a relação de amizade até também. Sim. Já veio em eventos aqui, ele é de Palmeira de Goiás e ele fez tudo online. Ele foi conhecer o empreendimento agora esse ano, final do ano. Então demorou assim quase 2 anos para ele conhecer. E essa primeira venda eu achei assim, que gerou muita confiança, né, para ele. E eu fiquei, não tem como falar, né? A autoestima vai lá em cima, né? Sim, você fala assim, nossa, a pessoa confiou em mim, de longe nem me conhece, né? E aí, então, aconteceu essa venda, e depois veio os pais, conheci a noiva, hoje estão casados. E eles moram nesse imóvel ou não? Ainda não, porque ainda não entregou. Mas é para isso que eles compraram? Para os dois. Para os dois morarem. Então eles vieram com mais essa pegada não de investimento. Do primeiro imóvel mesmo. Você é do primeiro imóvel deles. Isso, e é para eles, né? Então eles estão hoje morando, mas aguardando esse imóvel, né? Então
É lindo, né? O primeiro imóvel do casal. Que legal participar disso, não? Eles me deixaram participar. Que legal. Eu acho que é isso mesmo, né? Assim, eles me deixaram participar. Esse que é a sensação e o sentimento. Porque a gente é privilegiado por poder participar de um momento tão importante na vida. É muita confiança que existe, né? Antes de entrar nessa profissão, eu não imaginava, né? Só quando a gente está desse lado que a gente vê o quanto as pessoas depositam a confiança dela, né? De sonho mesmo, né? Então, assim, dá um medo, né? Gera muitas emoções. Claro. Né? Mas é muito gratificante. Sim. Super show, né? Super show. Você lembra da sua... Você já vendeu um imóvel de alto padrão. Então, assim, você lembra da sua primeira venda milionária? Assim, tipo, nesse sentido, você acha que... Eu lembro. Eu tava falando com... Eu entrei no escritório lá e eu tava falando com... Eu peguei uma lista, que a gente chama lista fria, né? E comecei a conversar com algumas pessoas... E aí, dessas listas, mandei um empreendimento que ali no Vaca Brava, que era lançamento. Ele falou assim, eu gostei desse, vou aí ver. No dia que ele marcou, Goiânia fechou, na pandemia. Nossa, porque eu entrei entendi. eu também entrei na profissão na pandemia, um pouquinho de antes. Onde que você veio, assim, qual que é a sua... Um pouquinho origem, antes, vamos lá. E ele é de Cuiabá. E no dia que ele marcou... Goiânia fechou. Ele marcou dia 31 de março e Goiânia fechou dia 15. E aí a gente não pôde fazer o atendimento dele, porque era muito recente e tal. E ele também não sabia o que fazer, né? Aí todo mundo... Aí paralisou. Aí ele marcou depois, um tempo depois, uns 30 dias depois. O lançamento não foi suspenso, apesar do anúncio, continuamos com o lançamento. Ele veio, aí eu descobri que ele é um presidente, é um CEO de um grande grupo aqui do estado de Goiás. E foi muito bom, porque ele comprou pro filho dele, ele deu de presente pro filho dele, e foi uma coisa muito boa, por isso que assim, eu peguei ele no carro, pôs ele no carro, vamos lá no terreno. Boa. E assim, eu não sabia até quem ele era, né? E eu acho também, por não tratar ele como uma pessoa assim, né, de nem saber direito quem ele era, ele gostou disso. Claro, deve ser isso. E depois, esse foi a minha primeira venda, foi para uma pessoa de Cuiabá, foi um CEO de uma empresa, de um grupo muito grande que atua em Goiás, e Mato Grosso e Tocantins, e acho que outros também. Mas foi muito bom também, porque eu fui muito elogiada justamente por isso, por não ter desistido dele, ter continuado, ter tentado, mesmo de longe, ele veio ser atendido. Um período sensível. Foi muito, né? Um período sensível. Sim. E ele achava graça que a gente entrava nos estandes escondidos. Foi aquele primeiro momento que realmente, como você disse, ninguém sabia o que fazia. Mas, ainda. enfim, a gente conseguiu. Porque assim, na pandemia, foi um divisor de águas, né? As pessoas começaram a pensar nos seus lares de outra forma, não só como dormitório, né? Exato. Sim. O lar passou realmente a ser um lar, né? As pessoas ficarem mais em casa, valorizar mais o espaço onde elas moram, onde elas residem, né? Então, eu acho que voltou a ter aquela questão de antigamente, da casa ser realmente um ambiente de aconchego, né? Das pessoas se reunirem, né? Então, eu acho Teve tempo, né? Para as pessoas... pensarem um pouco mais. Com certeza, assim, foi uma chacoalhada mundial. Sim, né? E querendo ou não, quando você chacoalha, as coisas têm que se assentar de novo. Então, pessoas mudaram para outros lugares, pessoas descobriram outras formas de vida. Uns se juntaram e melhoraram onde estavam, outros se separaram e aí tiveram que ter 2 imóveis ao invés de um. Então, houve toda essa mudança, né? Esse ajuste e tudo mais, que favoreceu demais o mercado imobiliário. Então, teoricamente, né, assim, quem entrou na pandemia usufruiu de um mercado imobiliário em plena ascensão, em muito movimento, muitas coisas boas, que foi exatamente isso que vocês entraram. Mas depois o mercado ele vai se ajustando e ele vai voltando para o patamar da normalidade. Não é que ele vai deixar de acontecer, mas ele vai deixar daquela explosão.
E aí, assim, como que vocês conseguiriam ver? Vocês, assim, já amam tanto a profissão a ponto de entender que vai existir, pode ser que exista alguns pontos que vocês tenham que aguentar ali mais ou não? Sim. Não, mas existe sim. Até porque a gente também vê, né, a realidade de outros colegas também. Certo. Né? Tem colegas que passam períodos, né, sem vender e não por conta de esforço ou de dedicação. Exatamente. É por conta realmente do mercado. Então, acontece e é um mercado realmente mais sensível, né, nisso. Então, a gente tem que estar preparado financeiramente para dar conta, né, porque você não vende todos os meses, não vende todos os dias, são vendas mesmo esporádicas ali no ano e acontece de não vender por conta, assim, de situações no país, né? Por conta mesmo do mercado que tem essa oscilação. Eu falo que tudo é um movimento, né? Nada está estático. Perfeito. Então, vai ter aqueles períodos, sim. Né? Então, que a gente sabe que a gente não vai colocar um chicote e se achar o culpado, o responsável. A gente sabe que faz parte. Perfeito, perfeito. E você, assim, você acha que esse mercado, ele já chegou agora num patamar onde não estão os leads chegando, assim, todos os minutos igual estava antes? E como que você tem sentido o mercado agora, nesse período? Eu penso que o primeiro semestre, mas já era esperado que o primeiro semestre de mudanças no governo, né, traga insegurança para as pessoas, né? É normal, até a gente, né, todos, né, fica esperando, né, o que vai acontecer. Mas o que eu vejo nesse período que eu fiquei é que sempre o primeiro semestre ele é um pouco mais difícil para o mercado, tímido, né? mais tímido para o mercado imobiliário, Certo. porque no final do ano as pessoas entram de férias, se endividam, né, muita coisa para pagar, e aí eles começam a pensar na mudança, tanto na mudança para a compra, a aquisição, realmente mais no segundo semestre, se acentua mais no segundo semestre. Tanto é que a gente percebeu já, quando entrou agosto, setembro, né? Foi. Assim, A movimentação aumenta muito. Aí você estava com uma visita por semana no primeiro semestre, quando conseguia, né? Porque nosso nível para medir se as vendas vão acontecer é a visita, gente, não tem jeito. Por mais que a nossa vida seja online hoje, mas o termômetro é a visita. Então, quanto mais visita você tiver, com certeza você vai ter o fechamento naquele mês, né? Então, a média da visita, eu estava olhando esses dias, a média de visita no primeiro semestre era de uma a cada 10 dias, né? Perfeito. Já no segundo semestre, eu já tive 2 por semana, já tá essa minha média. Então, você percebe isso. E quando isso é em ano pós-eleição, aí é pior ainda, né? Você vê nitidamente a diferença que as pessoas estão aguardando realmente, né? O que vai acontecer, né? E agora, com Minha Casa Minha Vida, teve uma mudança de patamar de valores, que subiu para 350 mil, esse mercado também deu uma acelerada. Certo. Então, assim, o alto padrão, o pessoal tirou o pé, mas aí o de menor padrão está acelerado. Então, às vezes uma coisa equilibra a outra, você só também ajusta o seu caminho, né? Ajusta... E aí você acha que esse ajuste de caminho se faz necessário o tempo todo? Ou... eu também acho. E é cansativo, né? Porque são recomeços, né? Então, a gente tem que ser resiliente. Não é simples. Tem que ter esse olhar também para o mercado, para a gente. E entender, né? Como que vai acontecer, porque é flutuante. Esse primeiro ano pós eleições vai ser sempre mais sensível. Então, a nossa... crença é que o ano que vem seja ainda melhor, né? Então, e isso vai tendo essas oscilações. Claro que vai ter períodos, mas hoje nós estamos no melhor período do ano. Perfeito. Nós estamos vivendo o melhor período do ano. 2023 está sendo agora. Pode ser que melhore, né? Mas hoje está sendo... Ontem teve reunião do Copom, né? A taxa Selic teve uma redução também, 0,5 ponto percentual, né? Então, acredito que isso faça com que acelere mais ainda esse final de ano aí nessa questão de imóveis. Porque o mercado
para esse mercado, a taxa Selic é muito sensível, né? Para quem está financiando, né? Compras financiadas. E também o INCC, né? Que a gente e o INCC também, para quem adquire imóvel em construção. Sobre a construção também. civil também, a gente já viu que deu uma diminuída. Então, isso vai dar uma ajuda significativa. Assim, em relação ao conhecimento, né? Vamos dizer assim, porque às vezes fala assim, tem profissional que entra numa profissão por exemplo, de lançamento, nessa direção, e não estuda o produto, e não sabe, assim, o que vocês atribuem, na verdade, o sucesso, vamos dizer aqui, aquilo que vocês entenderam assim, eu faço isso e nesse formato vem mais clientes, o que é? Porque é lógico que isso aí também é uma coisa meio, né, não é uma coisa direta, mas assim, da sensibilidade de vocês, né? Aí uma fala, depois a outra fala, porque eu acho que isso é muito bacana, sabe? Entender, porque às vezes a pessoa fala, eu faço, aconteceu isso por isso, mas, né, enfim, qual que é a percepção? Sobre o sucesso, eu acho que vai ser um conjunto de fatores, mas tem sim a questão cultural envolvida. Essa profissão, a gente fala que é uma barreira muito pequena para entrar. Então, entra pessoas de todas as idades, de todas as culturas, de todos os níveis de escolaridade. Então, isso dificulta, às vezes, para alguns dos colegas, né? Porque ele tem dificuldade de acompanhar. Tem pessoas que não sabem, né? O que é lead, a parte digital. Então, vai ter ali o sucesso dentro daquela situação para ele. Entendi. Então, agora, quando você tem um conhecimento maior, então você sabe que vai ser mais difícil também, né? Até porque você vai ficando mais exigente ali com o seu sucesso. Mas eu acho que ele é muito, muito, muito pessoal mesmo, né? Eu me vejo uma pessoa realmente, uma profissional de sucesso, mas acredito que possa melhorar, né? Porque eu acho que eu estou engatinhando, né? Nessa profissão ainda. Tem muita... Mas é aprender, esse desejo, a fome de aprender, de estar ali, mas o relacionamento, né? Olhar para o cliente, né? Olhar para si, entender também os seus limites, porque na hora que você consegue se entender, você vai conseguir achar seu nicho. E ali você vai conseguir, então, dar o seu melhor e você vai conseguir atender melhor também. Então, eu acho que quando você conseguir, o profissional consegue se identificar numa situação ali, então vai ser mais fácil também para ele conseguir cuidar do outro, né? Descobrir, na verdade, como você falou, né? Muito bem, assim, quem ele é para... Isso, para que ele possa usar as forças que ele tem, né? Porque senão a gente fica lutando só com as nossas fraquezas, porque a gente sabe que existe e que a gente precisa melhorar. Mas se eu não focar no que eu já sei, né? Aí eu não dou conta de ajudar o outro. Então, vai ter que partir dali. Então, aqui eu consigo ter sucesso porque eu estou dentro de um lugar seguro. Porque aqui eu sei, né? Então, eu vou te ajudar até aqui. Se eu não souber, a gente pede ajuda. E vai aprendendo no caminho, vai aprendendo, né? É por aí. E aí, Claudinha? Eu penso assim, se você não tiver o conhecimento do produto, você perde a sua base. Porque você vai fazer um atendimento sem segurança. Então, você tem que conhecer o produto. Mas também, se você ficar só com esse conhecimento, você também perde o atendimento. Justamente por você não ouvir o cliente, né? Por você não entendê-lo, não ter as demandas dele, né? Então, uma coisa demanda a outra, tem que ter um equilíbrio. Só o conhecimento do produto não vende o produto. É muito operacional, você fica muito técnico. Mas sem ele também, você perde a segurança no atendimento. O lado técnico e o humano tem que estar junto. Tem que estar junto, Mas se eu tivesse que escolher, entre eu ficaria com o lado humano. Porque eu tentaria contornar de outro jeito, né? Até explicando para o cliente, olha, eu não conheço muito o produto. Né? Há um atendimento surpresa, alguma coisa assim, né? Porque todos que você vai uma visita agendada, você vai estudar antes, lógico. E cada venda a gente aprende junto com o cliente também, porque são situações tão diferentes. Então, às vezes é melhor você gerar empatia com o cliente para ele gerar com você. Com certeza. Né? Então, é isso que ela falou. A gente lida com fraquezas também, né? Tanto as nossas quanto do cliente. Então, se eu tivesse que escolher, eu escolheria esse meu lado sentimental. Né?
se fosse um atendimento de surpresa e eu não conheço o produto. Faz uma boa escolha, porque tá vindo uma tecnologia aí que vai substituir todo o lado técnico de tudo, né? Então a única coisa que vai distinguir ou distanciar ou diferenciar a gente de uma inteligência artificial é realmente o lado humano. Cada vez o mais... olhar, é esse sorriso, é essa troca aqui que Exato, é a energia para a pessoa, inclusive, tomar a ação. Isso. Porque uma inteligência artificial não vai fazer essa energia, não vai transferir a energia para a tomada de ação. Mas uma pessoa consegue, através da liderança, transferir aquilo. Ela consegue. E essa confiança, né? Isso. Essa segurança mesmo. Uma liderança natural, não é uma liderança imposta. É uma liderança que acontece natural, assim, olha, né? Pode assinar que tá tudo certo. Esse é importante para o ser humano hoje, ainda ter isso. Né? Pode assinar que tá tudo certo. Eu tô junto com você. Nós estamos juntos aqui fazendo acontecer. Exatamente. E eu penso assim, inclusive as nossas vendas até são mais emocionais, porque a gente é emocional. Elas somos emocionais. Eu tenho até um pouco de dificuldade para lidar com o investidor, assim, porque eu tenho que ser operacional. Assim, é mais racional. Eu tenho que ficar fazendo continha, né? E interessante você falar isso, porque você vem do mercado financeiro, né? Mas era mais do atendimento, né, lá no banco. Como atendia a pessoas. Eu era gerente, né, mas só demandava financeira, né? Também, demandava financeiro. Mas os meus clientes eram meus amigos. Ela foi gerente também na imobiliária grande também. Então, entendi. É uma outra experiência também, né? Você ser gerente de uma imobiliária e corretora. Isso. Assim, são dois polos distintos. Você se sente mais realizada hoje como corretora ou você se sentia pressionada demais como gerente? É por isso que você falou assim, não, vamos ficar aqui no corretário que é melhor. Olha só, olha a pergunta. É porque, assim, quando você é um líder... Então, vamos colocar a gestão de uma maneira geral, né? Independente de onde você esteja, né? Em qual empresa. A liderança, você tem que demandar todo um cuidado com as pessoas. Certo. Né? Além de você ser exemplo, você também tem que lidar com as questões emocionais daquele profissional. Né? Tem uma diferença entre você ser chefe e entre você ser líder. Claro. Né? Então, isso demanda muito tempo da sua vida. Né? E às vezes, como eu passei a ter alguns problemas familiares, eu fiquei dividida, então eu tive que optar, porque era muita coisa, muita demanda para pouco tempo. Né? Então eu ajustei, voltei para a corretagem como corretora, e eu me sinto melhor como corretora. Eu vejo hoje isso no tempo que eu estou hoje. Né? Posso voltar futuramente? Sim, posso. Claro. Não queimou o barco, né? Não, é porque Esse barco ainda tá lá ancorado ali. É porque a liderança, ela, como a empatia, como você falou, não é que é natural. Às vezes é uma decisão. Tem mais em você, e você exerce. Ela também é líder, você pensa que não? Líder máxima. Eu tô ali rodeada de pessoas. Ela também muito foi boas. gerente, gente. Mas foi um momento curto, foi tudo muito intenso e diferente, situações. Agora, você comentou, no caso, Neila, assim, ali um pouquinho antes da gente conversar, da gente começar aqui, que dentro da imobiliária que vocês estão hoje, vocês têm assim, um clima agradável, um clima de amizade, um clima amistoso, né? Diferente, por exemplo, de um clima corporativo. Porque o clima corporativo é meta, é resultado, é cobrança ali o tempo todo. No entanto, existe uma pesquisa que fala que quando você está perto de pessoas de alta performance, a sua performance naturalmente aumenta 15%. E quando você não está perto de pessoas, quando você está perto de pessoas de baixa performance, ela tende a decrescer 30% no mínimo. Então, quando você me falou assim, nossa, é um clima agradável e tudo mais, isso, como que é você conseguir conciliar esse clima com o resultado de fazer acontecer? Porque a alta performance, ela é foco. A alta performance, ela é, vamos fazer isso acontecer, você está pensando 100% naquilo. Como que é para você não cair nessa coisa assim, nossa, é um clima agradável, mas um clima agradável que não traz resultado também não significa nada. Né? É justamente isso, a gente tem essa oportunidade de estar mais próximo do colega, certo. Né? De fazer essas trocas, inclusive isso, né? Hoje aqui. Sim. Né? E o resultado acontece de forma mais natural, porque você tem ali
uma mão dada mesmo. Você tá junto. Então, todo mundo consegue de forma mais fácil, né? Porque como é um grupo pequeno, mais restrito, e tá todo mundo indo mais ou menos com o mesmo foco, então é mais fácil. Porque quando um tem uma demanda, às vezes o outro tem já uma solução também. Então isso vai somando. Quando você está num grupo maior, corporativo, é mais difícil de você identificar essas pessoas que poderiam ali, então, fazer isso. Né? Nesse ambiente é mais fácil, mais leve, justamente porque ali a gente consegue ter pessoas que estão voltadas ali para o mesmo propósito que você, né? E queira ou não queira, as parcerias são diferentes, né? Desses grandes, então exige muito mais metas dos outros. Sim. Aqui essa é uma liberdade que a gente tem, mas que ela também tem o peso ali do trabalho duro também. Mas eu acho que a demanda que a gente tinha antes, né, de muitos eventos, de muitos treinamentos, de uma intensidade muito grande, mas mais social mesmo. Agora a gente consegue focar mais no cliente e em nós. Então, isso eu acho que é um ponto. Então, a gente consegue somar forças com o colega, com o cliente e com a gente. Entendi. Isso cria um ambiente saudável no entendimento de vocês, mas ele não deixa de ser um ambiente produtivo. Não. Porque um tá sempre lembrando o outro ali, constantemente. O nosso foco vamos. É venda, é produzir o tempo todo. É claro que às vezes, né, assim, né, não impede um vinho à tarde. No final da tarde, não, né? Durante a semana. Mas assim, de maneira geral, a gente tem uma produção alta, né, devido realmente ao foco. Essas pessoas que nós estamos todas são focadas. Então, é o que a gente percebe quando tem uma comunidade, vamos dizer assim, Isso. né? Que é uma comunidade. Uma sinergia ali. Mas assim, na verdade, não tem, são naturalmente, individualmente, todos líderes, que eu entendo. Por quê? Você que faz o seu final do mês ali, dentro daquilo que você busca, a outra faz a outra. E é legal mesmo, eu vejo que dá muito, que é sucesso, exatamente. Nós temos a Vicky, né, como a nossa CEO, então a gente tem lá esse espaço, e tem a Vicky como a nossa diretora. Então, tudo que é de demanda, que a gente precisa, às vezes, de parceria com alguma construtora, incorporadora, então a gente pode recorrer a ela. Sim. Então, ela está ali por todos nós, ela está só por nós, corretores. Então, isso facilita muito também. É uma pessoa que tem muita experiência, tem um relacionamento muito grande. Então, a gente está, assim, com as portas abertas, né, para a gente poder entrar e sair, fazer os treinamentos também como a gente fazia antes, né? Então, a gente tem essa flexibilidade e tem também ali ela com direcionamento. Ela é uma diretora, né? Então, isso traz Dá também... uma direção forte. E coloca o grupo ali, né? Na mesma entoada. E no caso, vocês duas trabalharam dentro da Lopes, no caso. Uma decidiu sair e a outra depois viu e falou assim, nossa, você tá mais feliz no Instagram. Nossa, parece que sua pele melhorou. Como é que foi isso que aconteceu? Não, eu acho que vai acontecendo justamente por conta da demanda e por conta da nossa rotina, né? Entendi. É um mundo muito mais frenético, né? Então, a liderança é diferente do que a gente vive hoje. Então, as gestões são diferentes do que a gente imagina que é legal para a nossa realidade. O grupo Vic, ali, a Vic Imobiliária, ela tem isso, né? Então, a gente tem essa tranquilidade em todos serem líderes, né? E ter uma rotina menos frenética e com mais foco. Igual eu falei mais no início. Quando uma imobiliária é grande, é bom para quem está começando. Perfeito. Né? É perfeito para quem está começando. Porque tem muito treinamento, enfim... você tem uma pessoa que está ali com você, um gerente que está ali com quem está iniciando, que demanda muito aprendizado. Né? Então, é justo, é muito. Mas para gente que já está no mercado há algum tempo, que queria outras perspectivas, atuar de formas diferentes, não deu mais
pela questão da estrutura, de como é. Não que a gente não gostasse da empresa. Claro. Sim, sem dúvida, né? Ninguém está falando sobre isso. Adorava a Lopes, sim. né? Mas... Até porque eu conheço Feitosa, conheço todo mundo lá. Assim, são pessoas incríveis, todos eles incríveis. São pessoas boas. Mas aonde a gente queria atuar, da forma como a gente queria atuar, mas não nos cabia mais. Sim. Né? Então, a gente passou... como foi ficando amigos que a gente se identifica, que a gente tem uma vibe boa, que a gente pode dar risada, que a gente pode trocar experiência, que não se importa de ajudar um ao outro, né? Principalmente isso, né? De olhar para o seu colega e olhar assim, não, eu vou pegar na sua mão, vamos fazer isso, vamos gravar, vamos fazer isso, vamos visitar. Que nós todos somos assim lá. Sim. Então, acaba que essas pessoas que estão na mesma energia são os átomos, né? Vão se, né? Frequência energética. Frequência, né? Tem outros colegas lá da Vic, né? Que saíram por outros motivos, óbvio. Cada um tem os seus motivos. Mas eu sei que hoje a Vic ali, nós estamos realmente falando a mesma língua, né? E isso é muito bom. Muito bom Tanto mesmo. é que, por exemplo, hoje... É o contrário, por exemplo, na Vic a gente não tem condições de contratar uma pessoa que está começando. Entendi. Né? Porque já é outra vibe, é outro momento de mercado, momento né? de mercado que a pessoa estaria. A gente vê isso muito, assim, como eu falei, em mercados que estão muito aquecidos. Normalmente as pessoas começam realmente em imobiliários maiores e depois surge um time ali daquela imobiliária maior. Sim. E fala assim, vamos fazer o seguinte, a gente não está satisfeito com esse tipo de formatação de Isso, negócio, vamos arriscar, né? Não seria essa palavra, mas vamos moldar uma outra empresa no nosso formato e tudo mais. No entanto, o que a gente vê depois acontecendo é que muitas pessoas que às vezes estavam naquele movimento começam a entender que ter uma imobiliária não é simples da forma que eles achavam. Não é assim, só vender e tá tudo certo. Começa a ter todas umas questões administrativas burocráticas. E o que às vezes a pessoa fazia de melhor na vida dela era atender clientes e que ela amava. E quando ela parte para abrir uma empresa, o que ela menos vai fazer é atender o cliente e fazer aquilo que ela amava de fato, porque ela tem que começar a mudar essa gestão. Você vê que as imobiliárias elas vão tender a ir mais para o lado de voltar, quando o mercado der uma equilibrada e ajustada, elas tendem a voltar para essas grandes, porque aí entende que existe estrutura, ou você acha que vai cada vez ser imobiliárias menores, mais conceito boutique, vamos dizer? Eu penso que a tendência é ser imobiliárias menores. Tá. Eu penso que seja isso. Mesmo porque as pessoas elas têm que aprender mais, elas ganham mais conhecimento, enfim, uma série de coisas, né? Mas o lançamento realmente as imobiliárias menores não conseguem ter todo o poder das grandes. Sim. Então eu acho que da demanda, né, que eles têm. Eu acho que vai ter espaço para os dois. E fazendo aqui uma comparação também com a minha profissão de educação física, né? Certo. As academias, e depois surgiu os estúdios, né? Perfeito. O que a gente foi vendo? Que a gente precisava fazer alguns atendimentos personalizados, né? Alguns outros atendimentos diferenciados, mas nem por isso as academias deixaram de existir. Então, eu acredito que vai sim continuar tendo essas grandes imobiliárias, mas vai sim ter aqueles grupos menores com mais especialistas. Mais personalizados, para grupos mais... e com nichos mais específicos, né? Então, vai ter sim, eu acho que essa mudança aí. Eu acredito nisso. Show de bola. Vocês já conseguiram definir assim um nicho específico de vocês mesmo? Qual que vai ser? O meu, eu acho que vai ser médio padrão. Médio padrão. Tá lindo. Show. Ali. É meu grupo, é meu povo. O meu é médio alto. Enfim, já tenho esse período no início do ano eu tentei, fiz algumas vendas mais baixo padrão, né? Devido ao que a gente já conversou do mercado ter dado, né? O pessoal que tem alto padrão, eles deram uma freada, vamos ver o que vai acontecer, né? Então é natural, esse período eu fiz atendimentos e vendas abaixo de R$400 mil os imóveis que eu vendi. E agora já começou novamente. Então eu penso que eu
vou continuar no médio e alto padrão, mas a questão que é onde eu já atuo, né? E quando a gente fala também de médio e alto padrão, eu penso assim também o ticket, né? Qual é esse ticket? Porque às vezes a gente acha que médio padrão é muito pouco, né? Não, mas ele vai ali até 2, 3 milhões às vezes, né? Sim. Então, hoje, a gente falar de um imóvel de 1 milhão não é algo assim, nossa, extraordinário. Não é mais então, algo... a partir dali, a gente já começa a perceber o público diferente, né? Então, clientes diferentes. É engraçado, quando ela falou essa questão de valor, eu lembrei que quando eu entrei no mercado imobiliário em 2020, quando falava assim, um imóvel de 100 mil reais, era um must. Menina, agora a gente fala, né, de 3 milhões, 4 milhões, eu falo, meu Deus. Na época era 60, 70 mil reais, assim, os imóveis valiam isso. Então, hoje tem muito imóvel de 1 milhão e 2 milhões, assim, é comum. É comum, né? é. E são pessoas concursadas, né? São pessoas, empresários, mas assim, são lojistas, donos de supermercado, não tem nada, né, grandioso ou mirabolante, né? Agora, alto padrão, daí aí já é outro... Sim. É outro mundo. A gente está terminando aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta com relação a novas pessoas ou pessoas que estão, às vezes, perdidas em outras profissões e que querem entrar ou que vislumbram o mercado imobiliário como algo positivo para eles ou que seja algo que vai realmente ajustar a vida profissional daquela pessoa. Vocês recomendariam, nesse momento, as pessoas também se empenharem para entrar no mercado imobiliário, mesmo sabendo que a gente vai passar por uma seleção natural, normal e natural, que vai acontecer daqui a um tempo? Olha essa pergunta. Para quem vem de um mundo já de ser autônomo, de ser empreendedor, eu acho que ele não vai sentir tanto, não vai ter tanto impacto. Agora, quem tem já CLT, né? Quem é concursado vai ser uma outra realidade. Então, é mais difícil. Tem que se preparar. Eu acho que e tem que ter uma reserva. Porque você entra e a ansiedade... E quando não vende, você fica ali, é muita frustração às vezes. E isso pode desanimar e às vezes não é nem por conta do potencial da pessoa, né? Então, se vai entrar, né, que tenha ali pelo menos um plano ali para que ele consiga ficar 1 ano ali tranquilo, para fazer a venda tranquilo, para ir se ajustando, então. Porque é uma profissão onde você faz um curso, né, de 6 meses. Então, é diferente das outras profissões que você se prepara 4, 5, 6 anos. Isso. Você faz especializações e você vai entrando de forma gradativa. O corretor, ele já entra de supetão, né? Então, assim, é muita informação de uma vez só. Então, eu acho que se ele pudesse se preparar financeiramente, aí sim, vem, que pode vir. Eu falaria, pegaria as palavras da Neila, né? Justamente, mas eu penso que em qualquer época, não precisa ser esse ano. Certo. Eu penso que qualquer pessoa que for entrar no mercado imobiliário, ela tem que entrar com a cabeça sabendo que ela precisa de uma reserva financeira, que ela precisa adquirir conhecimento, que ela não vai entrar já vendendo. Pode acontecer? Pode, claro. A gente vê colegas vendendo que entram e faz uma venda com 15 dias. E continua vendendo. E continua vendendo? Sim, tem, né? Mas de maneira geral, de maneira bem geral mesmo, né? Mais de 90% das pessoas demoram a vender, né? Porque às vezes não tem o relacionamento, não tem pessoas no relacionamento que possam adquirir, né? Não tem as habilidades. Não tem as habilidades comerciais, né? E de conhecimento técnico também. Então, assim, a pessoa tem que entrar com reserva e ter resiliência. Eu acho que essa é uma palavra que, para quem está iniciando nesse nosso mundo, é uma palavra que tem que estar o tempo todo na cabeça da pessoa. É só mais um dia que eu não vendi. Persistência. Amanhã é outro dia. Exatamente. O comercial, ele é isso. O comercial, ele precisa de ter automotivação. Sim, Até porque também, possivelmente, pode ser que a pessoa esteja passando por uma situação dentro de casa
que ainda ele tem que se blindar daquilo para não contagiar o cliente e ainda conseguir se automotivar. Realmente é desafiador. São para pessoas fortes. Mas quem sai do mercado imobiliário atua em qualquer mercado do mundo. Com certeza. E quem é do mercado imobiliário brasileiro, então, é da galáxia, eu acho. Quem sai brasileiro para em Miami, igual a Dani. Isso. E agora a gente vai conhecer assim, esses mercados que estão fora do Brasil. Mas assim, eu gostaria assim, de agradecer vocês pela história, sabe? Pelo tempo né, que foi aqui. Com certeza a gente sai dessa conversa melhor do que a gente entrou, e é esse que é o objetivo de todas as conversas. Obrigada pela oportunidade. Espero que tenha contribuído também para quem, né, assistir de alguma forma, que inspire algumas pessoas também, que possa auxiliar e acompanhar agora vocês, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que quando a gente é a gente mesmo, a gente inspira de qualquer forma. Então, ter sustentabilidade naquilo que você é importante e é o essencial para que a gente seja luz por onde a gente passa. Seja verdadeiro, né? Isso. E como a gente tem, né, assim... esse canal, a gente pede, se inscrevam, compartilhem essas conversas, é muito importante, porque como a Neila falou, às vezes alguém está começando e escutando isso aqui inspira, aprende algo a mais. Então é isso, compartilhe, se inscreva e o que mais? E dá coraçãozinho. Curtam e comentem. É isso daí. Gente, muito obrigada, gente. Obrigada, prazer. Pelo tempo, por tudo. Foi ótimo. Então é isso daí, gente. Um abraço para vocês e a gente se vê no próximo Conversas A3. Avante.